Se a gente for olhar o que o cliente busca, a estruturação, a fundação de marca, ela pode vir de vários jeitos. Tanto numa parte de linguagem mesmo, de como a marca fala, como ela escreve, como ela se comunica e tudo mais. E isso acaba sendo combustível para equipes internas, para a própria cultura corporativa, quanto para as agências e os fornecedores que estão envolvidos. Um outro ponto, por exemplo, Ferracini, que eu acho que é um caso, já tinha uma estrutura de marca, já tinha uma fundação muito legal, e aí veio numa parte visual, né? Que talvez aquela tradução estava desconectado. Mas em alguns casos, Sacramalt, por exemplo, a gente está falando de uma construção plena. Aí é o que a gente chama da fundação, né? Desde a fundação. Como que você vê isso, né? Assim, na prática, como é que isso impacta a vida do cliente? Muitas vezes o cliente ele procura uma solução que é o design. A maioria dos clientes, ele procura agência e procura empresas para solucionar um problema de design. E aí vamos falar de Ferracini, claramente ele tinha uma necessidade de design. Ele precisava de uma solução de legibilidade, uma questão técnica, né, de design, e ali foi oferecido e solucionado. Ganhou legibilidade, ganhou espaçamento, ganhou uma marca com uma ergonomia visual melhor. Mas muitas vezes o cliente, ele enxerga uma necessidade de design, mas ele tem uma necessidade de definição de marca e não uma questão estética. E aí entra a fundação de marca e é muito legal porque ela tem sido solicitada por empresas que estão começando. É possível empresas que já existem fazer? Ela tem um processo diferente, procura uma imersão para que se conheça o que está por detrás, né? Back-end mesmo das empresas, né? Mas muitas vezes a gente consegue solucionar problemas que parecem ser de design através de uma imersão e de uma fundação de marca, né? E é legal você falar isso, porque, por exemplo, a Reis eu acho que foi um exemplo oposto a isso. Tinha um design bem resolvido, já estrutura consolidada, uma marca que se tornou uma referência dentro do meio calçadista como um todo, né, do masculino, mas não tinha essa estruturação de linguagem, de comunicação. E na prática, a gente percebeu que isso acabou resvalando, inclusive, na arquitetura que foi feito para eles, né, na parte visual mesmo. O quanto extrapola e o quão poderoso é a fundação de marca, porque ela justamente ela não fica presa a um único ponto. Ela dá vida a uma redação, a um contexto visual, a arquitetura, a um conjunto como um todo. Que aí é o que o mercado chama do branding, né? Só que sem essa estruturação, sem essa fundação de marca, o branding ele fica mais difícil de acontecer, né? Ele fica meio que um time jogando sem um treinador, né? Sem um técnico, né? Seria mais ou menos isso? Seria. A gente está com um caso agora que a gente vai iniciar um trabalho, é uma empresa que tem quase 30 anos. Nitidamente existe quase uma confusão interna do cliente. O cliente tem a memória de onde ele parte, né, os diretores, o comercial tem um momento atual do que o mercado está pedindo e tem uma equipe por detrás que não necessariamente sabe se é aquela empresa que começou ou é o que o comercial tá ofertando no momento, né? Então a fundação de marca ela tem essa ideia de esclarecer para todas as pessoas e, consequentemente, se torna uma ferramenta para que você depois comunique ao mercado, que aí entra o branding. O branding, na verdade, ele é um comportamento da marca no mercado. Boa. A fundação ela serve para construir esses pilares para que ela possa fazer branding. Vamos pensar assim, ó, também de forma prática. Como é que eu sei que a minha empresa precisa de uma fundação de marca que eu não tenho? Seja ela nascendo ou seja ela com anos de mercado. Quando a gente pergunta, exemplo, tá? B2B, quando a gente pergunta o que a sua empresa faz, se aquilo não está claro na cabeça dele, ele está precisando de uma fundação de marca. Ele parte de um princípio e ele está em outro momento. Nessa transição, o site, as pessoas, os colaboradores, até ele mesmo, tem aquela memória, aquela fotografia do que ele era, mas ele está em outro momento. Esse é o momento de fundação de marca. Quando não consegue ter clareza para construir um material de apresentação da empresa. Quando a pessoa pergunta quais são os diferenciais reais do seu negócio. Se isso não está claro, com certeza esse é um momento para que a pessoa busque esse produto. O que a gente tem percebido, Neto, é que a inteligência artificial ela veio de uma maneira avassaladora, muito positiva para o mercado da comunicação, trazendo estratégias, trazendo fundamentos que são muito, muito bons. O ponto aqui que eu queria trazer é por que numa era onde a gente tem isso acessível, por que eu precisaria da DOT para fazer, ou de uma empresa, mas vamos falar da DOT, por que eu precisaria da DOT para fazer a fundação de marca da minha empresa? Isso é muito legal. A IA deu a possibilidade de empresas de pequeno e médio porte ter esse produto. É um produto que talvez antes dela demandaria muitas horas, uma equipe muito multidisciplinar, consequentemente seria
extremamente caro, oneroso e tão demorado que às vezes ao término ela já estaria quase ultrapassada, porque as coisas são muito dinâmicas. Aí ela vem e ela deixa acessível, possível para um número muito maior de empresas e numa velocidade que atenda a expectativa de hoje. Uma empresa como a DOT hoje não é uma empresa como a DOT daqui a 90 dias. Então ela soluciona também esse problema aí. Quando a gente tem o recurso da IA, ele não bem nutrido e não estabelecidos critérios sobre como fazer essa fundação, ela te traz para um lugar genérico, né? Que ela acaba trazendo, e a gente tem visto muito isso, né? Às vezes perguntas ou caminhos que não necessariamente são nativos daquela empresa ou o jeito que aquela empresa fala e costumeiramente faz. Para uma mudança disruptiva, beleza, faz até sentido porque você realmente quer mudar. Mas eu tenho, normalmente, nas empresas, no mundo corporativo, eu tenho ali uma nutrição cultural, eu tenho um modus operandi de como eu faço as coisas. E a IA não leu isso, né? Sim. Se não bem nutrida. E aí eu acho que a gente cai num perigo de ter algo genérico para todas as marcas falando basicamente no mesmo universo. E aí onde eu acho que é interessante, porque ter esse movimento de construção aliado a uma tecnologia muito poderosa, só que com uma experiência de personalização, e a gente percebe que é um trabalho, e eu acho que esse é um case que envelheceu muito bem, né, da Milano, o quanto a gente percebe as nuances do que foi feito, ainda presentes em toda a comunicação, na rede, na loja, e tudo que foi feito, né? A IA é sensacional, né? A questão é o quanto ela consegue estar muito íntima a uma marca. Ela traz o conhecimento, a estratégia, o posicionamento, ela tem essa visão analítica de alta competência, mas a personalização ainda vem através do detalhe da experiência, né? E aí que a DOT entra. E aí que a DOT entra. Que você possa citar um case marcante na história recente da DOT, dessa estruturação de marca que realmente mudou o negócio. Um case recente é LGHD, acredito que foi um projeto transformador para nós, como experiência e para o cliente. LGHD vem com uma questão técnica de design. Claramente, eles tinham uma necessidade de mudança interna. Depois de um tempo, a gente entrega esse projeto há uns 6 meses, é visível, os resultados mostram, tanto os resultados de comunicação como os resultados do negócio, mostram o quanto aquilo influenciou que a gestão transformasse o negócio. Aquilo destampou uma capacidade que eles têm de transformar através de liderança, treinamento, conhecimento técnico, pelo design, aquilo transformou o negócio. Não que o design é capaz, mas ele motivou a empresa a procurar esse lugar que cabe a eles hoje. Muito legal a gente perceber que, em alguns casos, o design ainda é o grande pilar de transformação, seja ela para uma mudança de gestão ou para uma questão até de sucessão. A gente fala muito em empresas familiares, né? A sucessão, o quanto mudar a característica visual do negócio implica numa mudança radical de bons negócios, de evolução e crescimento, né? Design é emblemático, né? Toda mudança precisa estar estampada no design. Muito engraçado você falando o quanto o quanto o design é capaz. Muitas empresas, quando estão iniciando, a gente percebe o quanto, enquanto não tem uma identidade visual, ela não consegue enxergar o negócio dela. Até acontece caso de ser feito a identidade e o negócio não avança. Em empreendimentos imobiliários isso é muito comum. Enquanto não se tem a marca do empreendimento, parece que ele não acontece, né? Então o design ele tem essa capacidade de concretizar mudanças através de uma identidade. Pegando um gancho de transformação, é um exemplo até hoje, a gente está falando de um case de praticamente 10 anos, né, que a gente fez, mas de novo, ele continua muito atual. Quando a gente, na busca do entendimento, vai em loja, faz todo aquele universo de pesquisa profunda da Milano, e a gente estampa lá, a Milano ela não é exclusividade. Isso é maravilhoso, porque ao ponto que uma marca se consolida como uma proposta fast fashion, ela não pode flertar com a exclusividade, né? Pelo menos naquele momento, uma collab, alguma coisa aí tudo bem, né? Dá para falar sobre uma exclusividade, mas de escassez. Mas vamos dizer o seguinte, ela sempre vai estar buscando aquilo que é a tendência, ela está acompanhando a tendência, não ditando a tendência. Isso, querendo ou não, queria ouvir você. Não é eu tirar um peso das costas, no sentido de eu não preciso me preocupar com isso, porque eu não sou isso. Sim.
A Milano é um case para nós importante e eu me recordo que eles tinham boas soluções, talvez, de design, pelo time interno que eles possuem, mas talvez faltava confiança em mudança. É uma empresa que tem uma história longa no calçado, mas de uma transformação gigante. A solução em mudar o design, na verdade, foi a cereja do bolo que faltava para eles realmente olhar e falar, não somos mais aquela Milano, somos essa Milano nova, né? Então ali é um caso muito, muito concreto de como aquilo serviu mais para validar as crenças do que uma necessidade ou um problema técnico, né? Você citou de um projeto que a gente está em meio à construção dele, que na verdade são divergências entre diretores, entre visões de mundo e propósitos diferentes. O quanto a estruturação de marca, na tua opinião, ela arredonda isso, o quanto ela unifica e o quanto ela pacifica relações dessa natureza? Esse é o desafio desse projeto, por isso que ele realmente é um projeto desafiador. O objetivo desse trabalho é pegar o CEO que tem a visão de futuro e o comercial que tem a visão de presente e chegar de uma maneira que todos eles enxergam a mesma coisa, de óticas diferentes. O que parece divergência, na verdade, são visões diferentes sobre a mesma questão. Dous foi um projeto muito fora da curva desde a sua construção, o momento em que ele foi criado e o modelo de negócio como um todo, né? Vou pensar assim, pessoas, empresas e negócios que estão aí borbulhando na cabeça das pessoas e precisam acontecer. Qual foi o maior desafio de Dous e por que essas pessoas com as ideias diferentes e desafiadoras precisariam conhecer a DOT e esse produto? Vamos colocar no plural, né? Quais desafios, né? Iniciei pela criação de nome. Sempre quando a gente parte para criar nome para uma empresa, para nós é desafiador porque a gente está falando de algo subjetivo. É como se fosse colocar nome no filho dos outros, né? Então parte de uma expectativa de um nome internacional, de uma marca que agregue valor, que transmita todas aquelas expectativas que eles tinham. A partir daí vai a solução de design. Talvez para nós a mais fácil pela natureza da DOT, a experiência que temos e os profissionais que aqui colaboram conosco. Mas depois vem realmente a mais desafiadora, que era pegar um modelo que não existe no mercado e fazer uma fundação de marca para algo que desconhece. E aí foi importante para nós, como experiência, imaginar um cenário que a gente nunca tinha visitado, né? Mas foi desafiador, o resultado final para nós foi muito satisfatório, para o cliente também, e gerou uma campanha de lançamento maravilhosa. A gente consegue, talvez, com uma fundação atual, ter uma longevidade muito grande dependendo da empresa. Sim. Sabe um case que a gente acabou não citando aqui, mas Frelite eu acho que foi um caso bastante emblemático, né? Quando a gente traz no manifesto, né, na fundação da marca ali, aquele manifesto onde para usar quando quiser, como quiser e se quiser, né? Isso é muito emblemático e também dá uma abertura para a marca dizer o seguinte, né? Apesar de eu ser essencial, eu sou uma escolha. E essa escolha depende de você e da pluralidade das quantas mulheres eu atendo, né? E aí pensar naquele... Qual é o seu público? São todas as mulheres. Não é necessariamente isso, né? Quais mulheres eu atendo? São essas mulheres que realmente querem uma liberdade, querem uma escolha que não atenda a padrões. Eu acho que essa fundação de marca também foi muito libertadora e a gente vê a continuação do trabalho também muito atrelada a isso, né? As posições das modelos, tudo como vem acontecendo é exatamente como a gente formatou ali nessa fundação, né? Então, o que é muito bacana, porque realmente você olha uma comunicação da Frelite hoje, é uma comunicação da Frelite, não é uma comunicação só de qualquer lingerie. Troca a marca e põe a outra, não é exatamente, não cabe, né? Não encaixa. Eu acho que essa é um diferencial interessante da fundação de marca, né? A fundação de marca, nitidamente, é para quem tem muito propósito, né? É diferente quando existe um negócio só, uma empresa para gerar lucro. Toda empresa que tem um propósito, que tem diferencial, que quer ganhar em algum espaço, porque ali se sente competente e diferente, a fundação de marca atende muito bem. Ela tem muito mais a ver com o íntimo da empresa, conseguir transformar isso em diferencial em comunicação e produto, do que necessariamente uma estrutura e um plano de trabalho de comunicação, né? Muito legal, até você usou o íntimo, né? De bem com o seu íntimo, né? Isso foi muito bacana, né?